Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. E Ozan, em respeito a você. Hoje o Fala Nessa abre espaço para uma conversa cheia de sensibilidade, informação e esperança. Vamos falar sobre um tema que transforma realidades, que desafia, mas também que ensina o verdadeiro significado de amor e dedicação. De um lado, uma mãe que encontrou no afeto e na necessidade de se comunicar com seu filho a inspiração para criar materiais que não só mudaram a rotina da sua casa, mas também passaram a ajudar milhares de outras famílias. De outro, uma profissional que dedica sua vida a compreender, acolher e orientar sobre o autismo, trazendo luz e clareza para tantas dúvidas que surgem no coração de pais e mães. Juntas, elas nos ajudam a entender que informação e empatia podem ser pontes para uma vida mais leve e inclusiva. O Fala Nessa está começando. Fala Nessa hoje, recebendo aqui no estúdio a Aliane Roche, que é uma mãe atípica, e a Tatiana Lopes, que é uma psicóloga, e a gente vai estar conversando sobre TEA, né, que eu acho que é um assunto que interessa aí a muita gente, é uma porta que a gente abre aí de um pouco de informação sobre esse tema. Liane, queria começar perguntando para você, como que você soube, em que momento da vida do Andrés que você descobriu o diagnóstico? Vamos lá, importante, o Andrés era bem pequeno, e eu comecei a implicar com a questão dele não falar. Eu tinha minha filha mais velha, então... Você tinha uma referência? Tinha essa referência, então 2 aninhos nada dele falar. E aí eu perguntava pro pediatra e ele falava, não, menino, demora mais. Só que eu comecei a implicar muito. E alguns comportamentos eu achava diferente, mas não tinha a menor ideia. Ele não prestava atenção no que a gente falava, então eu achava que ele era temperamental, era o que a gente achava. Ah, é genioso, né? Aí, hoje, eu vejo várias coisas que na época eu não notava, mas assim, ele não bateu palma, ele não apontou, ele não balbuciava. Então a gente começou a ficar ali atento. E aí eu comecei a bater o pé com o pediatra. Eu falei, não, doutor, alguma coisa tá errado. De repente ele não escuta, por isso que ele não fala. E aí a gente fez o primeiro exame, que foi o Bera, e aí deu tudo bem. Aí a partir desse dia o médico olhou pra ele, porque assim, o pediatra ele acaba olhando muito aquela parte física. Sim, sim. E às vezes, infelizmente, esquece de olhar essa parte neurológica, né? Mais superficialmente. E aí ele começou a observar. E aí ele me indicou pra ir numa neurologista. E nós fomos. E aí quando eu fui no primeiro dia mesmo, porque o meu filho é um autista nível 3. Sim. Então os comportamentos dele... Não verbal. Não verbal. Foi muito fácil de diagnosticar para a doutora, né? Com a experiência que ela tinha. E aí ela me deu o diagnóstico, para mim foi assim, um chão que se abriu, porque eu não... 12 anos atrás, meu filho está com 14 anos, ele tinha 2. Não se falava como se fala hoje, até agradeço esse espaço. Não se falava. Porque hoje a gente consegue falar um pouco mais, na época menos. E eu fiquei perdida. E aí eu fui no médico de novo, ele atendeu a gente no último horário, ficamos acho que umas 2 horas batendo papo com ele. E ele me indicou para ir em outra, para, né, pegar uma outra opinião. Sim. E aí foi confirmado. E a partir daí... foi bem difícil, porque assim, eu acho uma coisa muito importante para toda mãe que descobre que tem um filho com autismo. Você tem todo o direito de ficar triste, de vivenciar o luto, ok, só que você não tem o direito de tirar do seu filho a oportunidade de se desenvolver. Então você pode ficar triste um pouquinho, mas depois você tem que arregaçar a manga e procurar ajuda, clínica especializada. E ajudá-lo, inclusive. Porque quanto antes você começa a intervenção, melhor para o desenvolvimento. O Andrés começou com 2 aninhos. Hoje a gente tem clínicas, bastante clínicas que tem um suporte bem melhor, né, do que antes. Antes a gente tinha que ficar ali procurando, as clínicas eram separadas. Mas assim, quando você deixa de oferecer para o seu filho essa oportunidade de uma intervenção, você está tirando dele a oportunidade de se desenvolver. Sem dúvida. Tati, a Aliane falou que no caso do Andrés é grau 3, né? Existem graus, então, no autismo? Então, nós tivemos uma atualização da SM, né, que é a nossa grande bíblia da saúde. Antes nós falávamos sobre tipos de autismo. E aí há vários que hoje não utiliza-se mais a nomenclatura, como a síndrome de Asperger. Né? Nós falávamos sobre tipos, uma série deles. Hoje nós falamos sobre níveis de suporte. Então nós temos o transtorno do espectro autista em 3 níveis de suporte.
Nível 1, que é o nível leve, uma leve necessidade de suporte, de acompanhamento. Nível 2, que é o moderado, e nível 3, que normalmente é o nível mais severo, mais grave do transtorno, que normalmente vem com algumas outras comorbidades. Entendi. E como que é feito esse diagnóstico, né? Eu imagino que o grau 1 seja muito mais difícil de diagnosticar. A Liane trouxe um detalhe que é muito importante, que ela já trouxe alguns critérios diagnósticos, né? Vamos entender que o TEA é o Porque acho que os pais percebem muito ali no dia a dia, né? Esse diagnóstico em especial, tem que ser uma entrevista com os pais, inclusive, né? Com certeza, nós não temos hoje um exame clínico. Olha, eu vou fazer um exame tal, que vai... Não existe. Essa é a dificuldade, né? Exatamente. Mas nós entendemos o quê? Que o TEA é um transtorno de ordem do desenvolvimento. Então vamos pensar, de acordo com a linha que nós temos aí do desenvolvimento, que é a idade que nós vamos, né, possuindo, nós vamos atingindo algumas habilidades que são importantes serem atingidas naquela etapa de vida. Tá. O TEA é um transtorno do desenvolvimento. Então, o critério específico é que dentro das habilidades do desenvolvimento, o TEA ele precisa ter um atraso significativo em duas habilidades do desenvolvimento, que é a comunicação social, que hoje, na verdade, a gente chama de comunicação social, que é uma junção da habilidade comunicativa e da habilidade da interação social. Tá. E nós temos também que ter um comprometimento significativo na habilidade de comportamento, que normalmente tende a ser mais restrito ou mais estereotipado. Porque tem a personalidade da pessoa também nessa hora, né? Às vezes é mais tímido, mais fechado, mais envergonhado. Sim, mas nós temos critérios importantes que precisam ser atingidos. Sim. Então, por exemplo, antigamente, né, nós tínhamos profissionais não tão especializados em TEA para que faça adequadamente essa avaliação. E aí nós tínhamos frases muito constantes que normalmente culpabilizavam a mãe, inclusive, ou que são comumente faladas até hoje, que é assim mesmo, o menino demora mais para falar, né? Aí é uma questão, tem preguiça de falar. A fala é um dos critérios, é um critério diagnóstico a ser avaliado, ele não é fechado. Tá. Então, por exemplo, conforme a Liane citou muito bem, dificuldade no contato visual, a criança que é muito rígida ou muito molinha ao colo, a não intenção comunicativa, o isolamento social, né? O atraso ou não desenvolvimento da fala. São critérios importantes que a gente vai avaliando, pontuando adequadamente, para que a pessoa cumpra esses critérios, né? A gente percebe esse atraso nas habilidades e aí a gente consegue diagnosticar adequadamente se está dentro do TEA. E Tati, por que antigamente a gente não ouvia falar tanto? Por que aumentou tanto o número de diagnósticos de autismo, TDAH? O que aconteceu assim? Foi uma orientação que as pessoas passaram a ter, uma facilidade no diagnóstico ou realmente os casos mesmo que aumentaram? Então, todas as coisas aconteceram. Ao mesmo tempo. Nós não tivemos um grande boom, assim, nossa, não existia e de repente agora existe. Ou uma fala que é normalmente extremamente mal colocada, que agora virou moda. Exatamente. Né? Autismo agora virou moda, não virou moda. Né? O que nós temos hoje são critérios diagnósticos com maior qualidade e profissionais que hoje diagnosticam com maior qualidade. Nós não temos hoje um fator determinante para o desenvolvimento do TEA. Entendemos que não são fatores ambientais, tá? Ele é um transtorno do desenvolvimento, então a criança nasce com TEA. Não aconteceu porque foi um acidente ou porque ele sofreu um trauma. Isso, exatamente. Isso, alguma coisa na infância. Não, ele não é um transtorno. É muita falta de informação, exatamente, né? Que acaba atrapalhando, inclusive. Então nós temos um critério diagnóstico, né? Que foi ampliado, nós temos hoje maior qualidade e dentro dos fatores que podem aí predeterminar o desenvolvimento do transtorno, o maior deles é o fator genético. Como nós temos a questão do fator genético, existe esta tendência ao aumento do índice de TEA. Nós não temos uma mensuração nacional para falar, olha, aqui no Brasil temos estudos, mas não temos de fato uma mensuração oficial. Então, nós nos baseamos na CDC, que é o Centro de Controle de Doença dos Estados Unidos, e hoje, na última atualização, nós temos uma incidência de 1 a cada 36 nascimentos. Olha, isso é um número alto, né? Praticamente um aluno por sala de aula, se você parar para olhar por esse ângulo. Uma sala de 36 alunos, exatamente, pelo menos um.
É impressionante. Então, quando a gente conversa aqui, ou quando a gente divulga, né, o desenvolvimento dessa consciência, dessa informação, nós temos aí uma ferramenta extremamente mais pertinente e funcional de inclusão. Sim. Né? Porque conforme nós entendemos, nós conhecemos, nós oferecemos a possibilidade de que a inclusão aconteça com qualidade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Te espero. Quando você pensa em assistência funeral na Baixada Santista, qual nome vem na sua cabeça? Pensou Ozan, né? Eu também. Estou chegando agora aqui na família Ozan e gostaria de falar com vocês sobre um plano de assistência funeral completo, incluindo cremação, com mensalidades a partir de R$ 119,90. Sempre que sua família precisar, conte com a nossa. Ozan, em respeito a você. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é no Raizeiro. Aqui os produtos são selecionados com muito cuidado e carinho, sempre pensando no que é melhor pra gente. São mais de 5.000 produtos, tem castanhas, cereais, veganos, temperos, chás. Ah, tem também suplementos e até padaria. Viu só? Todos os gostos se encontram aqui. Vem pro Raizeiro, você vai se sentir de bem com a vida. Ser saudável é ser Raizeiro. Toda grande história começa com a escolha certa. Na Medicina UnoOeste, cada desafio é superado com coragem. Cada aprendizado leva à transformação. Aqui você vive a prática com tecnologia e humanização, laboratórios de simulação, realidade virtual e hospitais de referência. Inscreva-se no vestibular da Medicina, que é top 3 do Brasil. Escolha entre prova presencial, prova online ou nota do Enem. Medicina UnoOeste, sua melhor história. Chegou a hora do Momento Raizeiro. Você sabia que misturar gelatina com whey protein dá uma mousse deliciosa? Dá uma olhada. Você despeja a gelatina em pó, pode ser o sabor que você mais gosta, tá? Eu escolhi morango e claro, né, gente, 0, pra não brigar ali com whey, né? Vamos fazer uma coisinha saudável. Acrescenta 120 ml de água morna. Aí você acrescenta um scoop e uma medida do whey protein do seu sabor preferido. Eu aqui escolhi um neutro para não brigar com o morango, que é o sabor da minha gelatina. Mas você poderia colocar um de baunilha com uma gelatina de limão também, deve ficar uma delícia. Gelo. E aí é só bater no liquidificador ou no mixer. Dá só uma olhada na consistência dessa mousse. Maravilhosa. Se você colocar na geladeira, ela vai pegar um pouquinho mais daquela parte da gelatina, isto é, vai ficar um pouquinho mais rígida, mas também fica uma delícia. E aqui já tem a dose diária de proteína que a gente precisa e mata aquela vontade de comer um docinho, né? Maravilhoso. Estamos de volta com o Fala Nessa e hoje estamos desmistificando o autismo. A gente tem aqui a Eliane, que é uma mãe atípica, e a Tatiana Lopes, que é psicóloga. A gente falou bastante aí no primeiro bloco sobre o diagnóstico, né, as formas de diagnósticos, os graus de autismo. E agora eu queria saber de você, Eliane, que vivencia isso, né? Você acabou tendo uma forma de se comunicar com o Andreas que você aprendeu. Você conseguiu aprender ali uma forma de se comunicar com ele e instituiu aquilo na sua casa. Então, é assim, cada criança tem a sua forma de se comunicar e de se expressar, Sim. né? E o Andrés, ele é totalmente não verbal, ele não consegue falar nada. Então,
O que acontece vai gerando uma frustração muito grande, porque ele sabe o que ele quer, Sim. ele tem o cognitivo super preservado e ele tinha uma intenção comunicativa muito forte e não conseguia verbalizar. Deve gerar E a mesmo gente uma ansiedade, foi né? ficando Na angustiada. criança e nos pais também. É né? horrível, é uma sensação horrível. E aí, junto com o profissional da área, que é a fono, né, geralmente que coordena essa parte, a gente chegou à conclusão de que para ele seria bom entrar com o PECS. Tá. O PECS é uma ferramenta muito utilizada, ela foi criada nos Estados Unidos em 1985 e cada vez mais ela está sendo... Foi aprimorando. Hoje tem uma empresa, né, chamada PECS Brasil, que tem a patente, que dá os cursos para os profissionais, que são fases, né, para ir treinando a criança a utilizar. É muito importante falar que não adianta você pegar uma pasta, que essa pasta assim, é uma pasta com figurinhas, né, com ações, com coisas que a criança gosta, objetos, lugares, pessoas, e a gente vai treinando a criança a utilizar aquela ferramenta para falar pra gente o que ela quer ou o que ela não quer. Ela pega a figurinha e te mostra. Ela consegue até montar frases, né? O meu filho, ele é prático como eu, ele pega e dá na minha mão e pronto. Mas tem crianças super bem treinadas que montam frases, né? E entrega. Só que é muito importante falar que não adianta você criar aquela expectativa, que infelizmente a gente, quando mãe, a gente cria expectativa e se frustra, que você vai montar uma pasta, vai entregar na mão da criança, a criança vai sair montando frase. Não. Tem todo um treinamento. O autista, cada um tem seu tempo. Com umas crianças vai ser rapidinho, com outras vai ser muito demorado. Mas o importante é você persistir, você continuar. Mais uma vez, foi lindo isso. Foi logo no comecinho. Ele tem barulho de furadeira, ele tem horror, e aí começou um barulho de furadeira. De repente ele veio com a pasta, eu fico arrepiada até de falar. Ele veio com a pasta e mostrava pra mim assim, ó, passear, carro, casa da vovó. Pra sair do barulho. Pra sair do barulho. Aquilo foi tão emocionante, sabe? Porque não foi uma coisa que a gente teve que pedir pra ele, ele conseguiu, ele tava tão desesperado, coitado, que ele falou, eu preciso me comunicar de algum jeito. E aí foi lindo, e assim, como que ele ia falar isso pra mim? Claro, a gente percebe no movimento que ele tá, mas ele conseguiu falar que ele precisava sair daquele ambiente. E é muito importante que você valide, né? Quando a criança consegue se comunicar e te dá ali uma informação que você atenda, ou se você não puder atender, porque nem sempre a gente consegue, você tem que explicar pra ele que naquele momento não é possível, mas que você entendeu o que ele falou e enfim. Sim. Você falou que queria passear. Onde que você queria passear? Passear. Aonde? Tia Cláudia. Ah, você quer ir passear na tia Cláudia? Existe um preconceito de algumas pessoas, que inclusive eu falei hoje com uma mãe sobre isso. Ela achava que se ela desse essa ferramenta, a criança ia ficar com preguiça de falar e não ia desenvolver a fala. Não. E infelizmente, isso é muito comum. Estimula, mas né? é uma realidade totalmente contrária, que a Tati até consegue explicar mais tecnicamente. Tati, me fala uma coisa assim, agora falando de uma parte mais específica da sua profissão. Eles entendem o que a gente fala? No caso, o Andrés estava entendendo que ela queria que ele se comunicasse com ela? Sim, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de TEA, a gente está falando de 3 níveis de suporte e nós estamos falando... A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma pessoa com TEA não é igual a outra pessoa com TEA. Quando a gente fala de comunicação, a gente divide a comunicação entre 2 vertentes. A comunicação expressiva, que é a minha capacidade de me colocar, de mostrar para o mundo o que eu quero, o que eu sinto, e a comunicação receptiva, que é a minha capacidade de compreender o que o mundo solicita. Tem, normalmente. Ambas eles possuem. Às vezes, a gente vai precisar trabalhar o desenvolvimento da comunicação, porque lembra que existe, está dentro dos critérios diagnósticos, precisa ter uma dificuldade comunicativa, de comunicação social. Então, nós trabalhamos o desenvolvimento da comunicação receptiva e da comunicação expressiva. Às vezes, o fato de eu não conseguir mostrar o que eu quero, o que eu sinto, não significa que eu não estou entendendo, porque são habilidades diferentes. E você tem casos, assim, na clínica, no consultório, que você perceba que realmente a criança evoluiu muito com o tratamento? É possível evoluir muito? Mas sim, sem exceção, todos os casos. Quando a gente fala de neuroplasticidade, é importante a gente entender que o atendimento e a intervenção precoce é sempre um facilitador.
Liane, a gente ouve muito também que mães de crianças com autismo, elas acabam se anulando muito, né? É uma dedicação que você precisa estar ali o tempo todo, que foi o seu caso, né? É o seu caso. Que recado que você dá para as mães que estão nos assistindo, que passam por isso, que se identificam com a sua história, ou que estão, de repente, na fase de receber o diagnóstico? Que recado que você dá? Então, é assim, existe uma escolha, né? Algumas pessoas têm a oportunidade de escolher. Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha uma profissão que já estava bem estabilizada, e quando eu recebi o diagnóstico, eu optei por cuidar, porque assim, você tem a oportunidade às vezes de terceirizar, né? Outras vezes não. Eu poderia contratar alguém para fazer isso, mas eu optei por não fazer. Se fosse alguém da família, talvez eu tivesse mais confiança, Sim. mas a rede de apoio nem sempre é tão simples, porque cada família tem a sua vida, cada um tem a sua estrutura. A minha mãe já é uma senhora mais de idade, a minha sogra também, então eu não senti que eu poderia terceirizar. Então realmente eu abdiquei da minha vida profissional para cuidar do Andrés, porque assim, a agenda deles é uma agenda muito pesada, e a minha agenda hoje, ela se baseia na agenda dele. Sim. Porque assim, para que você consiga a melhora, né, uma evolução, ele precisa de muita intervenção. Quanto mais, melhor. Quando você tem essa oportunidade de oferecer isso para eles, você depois você vai poder usufruir, retorno, né? Você vai ter o retorno, fugiu a palavra. Então assim, mas sim, a gente acaba se anulando o que não é o certo. Eu estou tentando fazer isso agora. A gente precisa parar e olhar um pouco para a gente também, porque a gente precisa estar bem para ficar, né? Para cuidar. Só que é muito difícil ser equilibrada, porque a gente acaba priorizando muito a vida, o tratamento, e a gente acaba se isolando muitas vezes, porque tudo depende, né? Quando a criança é um grau mais leve, né, que é o nível 1, nível 2, você consegue às vezes ter uma vida social, ir num restaurante, no shopping. Uma criança como o Andrés, quando era pequeno, eu saí muitas vezes do shopping chorando, porque eu ia, de repente, uma bagunça, uma confusão, corre pra lá, corre pra cá, eu voltava pra casa chorando, eu falava, melhor não ter ido. Então a gente acaba se anulando. Sim. Então é importante, assim, a gente olhar pra gente e não se deixar também anular tanto, né? Tentar fazer coisas. Tenta uma vez, tenta duas, não se deixar frustrar. Eu acho que o importante é assim, a gente tem que criar menos expectativas para se frustrar menos. Então assim, vou no shopping, se der errado eu volto. Exatamente. Eu aprendi isso, mas eu demorei um pouco para aprender. Mas é isso, eu vou, se der errado eu volto. E Tati, queria que você desse esse recado então para essas mães que estão nos acompanhando, que podem estar vivenciando isso ou podem receber um diagnóstico desses mais para frente. Que recado que você daria, além de procurar realmente ajuda e procurar ajudar a evoluir essa criança? Socialmente é muito difícil para a família, porque diferente de todas as outras questões, o TEA ele não tem um quadro sintomático físico. Então, ela é socialmente muito... Por isso que hoje até tem o uso do colar, né? Exatamente. Facilita. É um grande facilitador, é uma ferramenta de proteção, uma ferramenta de segurança. Sim. Né? Porque nós não temos características físicas. Então, muitas vezes a questão da crise é comumente confundindo com uma birra. A mãe é significativamente julgada socialmente, né? No espaço onde você trabalha, no espaço social, num ônibus que você pega, num shopping que você vai, num restaurante que você senta. Então, o que a gente conversa muito é, primeiro, de fato, não se esqueça de você. Mas essa é uma fala que vem do imaginário, que parece muito simples, né? É muito bonito falar. Não se esqueça de você. Né? Mas a prática é muito mais difícil. É lógico. Porque condiz ao seu dia a dia, a intensidade do que é a sua vivência. Então a gente busca uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela precisa ser social. Então começa com a família, estão ali os amigos, e toda vez que a gente consegue divulgar uma informação, conscientizar sobre TEA, a gente facilita que essa rede de apoio aconteça. Mas ela também não pode ser só uma rede de apoio social. Sim. Ela precisa ser uma rede de apoio que se compreenda, política, Claro. que se compreenda de que aquela pessoa com TEA e aquela família
tem o direito, e não é um favor, tem o direito de acesso ao atendimento especializado e de qualidade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. A estação mais florida do ano chegou no Praia Mar Shopping. A cada R$250 em compras, você recebe um selo. Juntou 4 selos, você troca por uma caneca térmica exclusiva. Primavera no Praia Mar Shopping. Promoção autorizada SPA-ME. Limite de um brinde por CPF. Consulte regulamento no site. A gente sabe, tomar uma decisão que mudará o seu futuro pode assustar. Mas respire. O foco agora é fazer a melhor escolha. Na UnoOeste, você encontra acolhimento, estrutura, tecnologia e bolsas de estudo que fazem a diferença. Aqui, cada dúvida vira aprendizado e cada sonho se torna realidade. Inscreva-se agora no vestibular UnoOeste e comece a construir o seu futuro. UnoOeste, você na melhor. Estamos de volta e vamos direto com 2 vezes. Vai e volta. Li, um aprendizado. Paciência. O maior mito do TEA. O mito do TEA hoje? A incapacidade. Não existe. Uma palavra que define inclusão. Entender. Tem que entender como é para poder incluir. O que te move todos os dias, Tati? Nossa, amor. Amor, aprendizado, consciência de que a gente pode fazer parte de um mundo muito diferente. Uma conquista que merece ser celebrada sempre, Li. O Andrés conseguir nos entender. Eu não consigo com uma palavra. Mas a evolução. Tudo bem, a gente deixa você falar mais. Pronto, é evolução. Tudo valeu a pena. Tá. O que toda mãe, todo pai precisa ouvir na hora que recebe o diagnóstico, Tati? Difícil essa? Não acaba aqui. Nossa, pensei isso. Não acaba aqui. O seu filho tem todo o potencial para ser uma criança feliz, plena, com desenvolvimento, com acolhimento. Cidadania é um direito independente do transtorno que você tenha. E a sua família tem todo o potencial do mundo de ser muito feliz. E vocês não estão sozinhos. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, por abordar esse tema tão importante, né? Tenho certeza que a gente tocou o coração de muita gente aí hoje nesse nosso bate-papo. Obrigada, Liane. Obrigada, Tati. Muito obrigada pelo espaço. Fala Nessa fica por aqui, volta amanhã na reprise às 9h30 da manhã e sábado que vem, 10h30 da manhã. Te espero. Tchau. Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. E Ozan, em respeito a você.